nós já sabemos que milhares de santos já estão descansando no Senhor, e sabemos que milhares de santos estão vivendo hoje no Senhor, e cremos também que milhares de santos que ainda não creram, irão crer no Senhor para se ajuntar a toda a família do Pai. Então, todos esses irmãos do passado, de hoje, daqueles que irão crer, fazem parte do trabalho penoso de Cristo. Vamos ler aqui inicialmente Isaías 53, versículo 11, vamos ler juntos. Diz assim a palavra: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós confiamos a Ti nesta manhã, mais uma vez, esse tempo de reflexão bíblica. Pai, que a Tua presença seja percebida em nosso meio, que a Tua unção esteja sobre nós, gerando-nos dependência para compreender o que Tu dizes nas Escrituras. Pai, nos dá visão espiritual para vermos além da letra de Ti mesmo, e somos muito gratos ao Senhor porque Tu nos salvou, e agora, ó Pai, o Senhor começou um precioso trabalho de transformação em nós. Nos ajuda a crescer no Senhor, para que cada dia mais Ele ocupe todo o nosso interior, conquistando as nossas almas, trabalhando em nossas almas, para que tenhamos uma vida rendida aos Teus pés, para ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Fale com cada um de nós nessa manhã, nos traz alegria na recepção da Tua palavra, nos dê, Pai, ouvidos para ouvir e olhos para ver. Repreenda toda ação contrária ao conhecimento de Ti, repreende toda ação satânica que impede que nós tenhamos um conhecimento mais pleno do Senhor. Faça isso, Pai, por misericórdia e por amor do nome de Teu amado Filho. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Queridos, graças ao Senhor que Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então isso significa que o Senhor está muito satisfeito com cada um de nós que cremos nele, porque nós somos, como está escrito aqui, fruto do seu penoso trabalho. Claro que após aquele trabalho penoso vem o alívio. Ele vai olhar para trás e contemplar e ver o fruto do seu penoso trabalho. Uma das coisas que é preciosa, ele ficará satisfeito. Então, quando alguém de fato crê no Senhor, há uma satisfação no coração do nosso amado Pai Celestial, do nosso amado Filho, o nosso Salvador. O justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Levará estava apontando para um futuro. Hoje, nós olhamos para trás, já sabemos que Ele levou todo o nosso pecado, levou toda a nossa iniquidade. Queridos, então, nós vamos analisar um pouquinho hoje aqui sobre os sofrimentos de Cristo, como que aquelas dores de parto que a Trindade Santa sofreu, para que então a igreja, nós pudéssemos ter nascido. Esse sofrimento do Senhor já estava na consciência dele, ele já tinha plena convicção, plena consciência para que ele então viesse. Queridos, ele amou a igreja e foi por causa da igreja que ele desceu até nós. Foi por causa da igreja que ele foi para a cruz, para que então a libertasse do velho homem, da natureza perversa, pecaminosa de Adão. Então foi por causa da igreja que ele foi sepultado, e foi por causa de nós, Romanos 4:25, ele foi ressuscitado dentre os mortos para a nossa justificação. Então tudo ele fez pela igreja, porque ele ama tanto a igreja. Só lembrando um detalhe importante, que vai nos ajudar muito na sua caminhada cristã, que o Senhor Jesus, quando ele desceu, ele se fez carne. Primeiro que, antes de ir para a glória novamente, ele teve que sofrer, e sofreu muito. Então primeiro sofrimento, depois
a glória. Cristo, como diz as Escrituras, ele sofreu e foi ferido pelo meu e o seu pecado. Vocês se lembram, talvez vocês já leram essa história, nós colocamos nas redes sociais 54 itens do sofrimento de Cristo. Eu quero hoje passar alguns para vocês aqui, antes de nós adentrarmos nesse estudo, que antes de mais nada é bom nós sabermos que a crucificação ela foi inventada pelos persas no ano 300 antes de Cristo. E aí ia baixando. Então, interessante que algum tempo mais para frente ela foi aperfeiçoada pelos romanos no ano 100 antes de Cristo. Então, ela já era algo terrível, foi aperfeiçoada pelos romanos. Queridos, morte de cruz, segundo os entendidos, é a morte mais dolorosa que já foi inventada. É uma coisa excruciante, é terrível, porque naquela época a morte de cruz ela era restrita inicialmente aos piores criminosos. Então eles tinham que ir para a cruz. E a crucificação, ela deu ao Senhor Jesus uma morte lenta, extremamente dolorosa e agonizante. Se vocês analisarem, tem muitos artigos aí pela internet que alguns médicos descrevem a morte de Cristo na cruz do ponto de vista clínico, porque um médico ele escreveu dizendo o seguinte, que os joelhos foram flexionados a 45 graus e Jesus ele foi forçado a suportar o seu peso com os músculos da coxa, e por não ser uma posição anatômica, em poucos minutos leva a câimbras nos músculos da coxa e também nas panturrilhas. Irmãos, para pensar. Que terrível sofrimento físico ele suportou na cruz. O peso de Jesus, diz o médico, diz que estava todo sob os seus pés, ali, e com os pregos cravados. Então a gente às vezes não para pensar, irmãos, que o nosso pecado não é brincadeira, que o meu e o seu pecado fez com que o nosso Salvador sofresse na cruz dores e agonias horrorosas. Que coisa mais terrível. Então, nas profecias, se você analisar com bastante cuidado, as citações nos Salmos 22, verso 15, como água ele foi derramado, deslocam-se todos os meus ossos, foi deslocado, que coisa terrível. E fisiologicamente, o corpo de Jesus estava sendo submetido a inúmeros eventos catastróficos e também terminais. Foi um sofrimento terrível. Às vezes nós não somos acostumados com dor. Talvez uma dor de cabeça já nos deixa nós agoniados, né? Mas, irmãos, nós temos que parar para analisar um pouquinho o que o nosso amado Senhor passou ali na cruz do Calvário. Foi algo terrível. Então, algo mais terrível ainda, nós já sabemos que foi a separação que ele teve do Pai. Ele queria salvar nós pecadores, até morrer numa cruz. Sim, ele nunca quis se desviar da cruz. Ele sabia para o que veio, mas o que mais o angustiava era que no momento da sua crucificação, no momento meio-dia até as 3 horas, quando os nossos pecados foram colocados em Cristo, então ali ele estava se separando do Pai. O homem Jesus se separou do Pai. Foram 3 horas horríveis para o nosso Senhor. Aquele sofrimento, e o Pai
O Pai foi tão, vamos dizer assim, misericordioso, que de repente o sol sumiu até as 3 horas da tarde, porque o Pai não poderia contemplar seu amado Filho Jesus, aquele que se fez carne, aquele que não tinha pecado, não tinha crime nenhum, foi para a cruz, e tudo que ele sofreu ali no Calvário, irmão, foi por tua causa, por tua causa. Então você é uma pessoa muito privilegiada, muito amada pelo Senhor. Ele te ama tanto que entregou, que deu a sua vida por você. Antigamente você e eu éramos pecadores, éramos desviados, nós estávamos totalmente perdidos, desgarrados, mas graças ao Senhor, Ele veio e te encontrou no lamaçal de pecado e o levou você para a cruz, para remover o seu pecado. Então foram 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde, foram 3 horas terríveis. Nós vamos ver aqui hoje quão sofrimento ele teve que passar. Mas o que mais doeu para o nosso Senhor, apesar daquelas dores horríveis, foi ter separado do Pai nessas 3 horas o Filho Jesus, o Senhor Jesus. Claro que o Cristo é Deus, estava nele, o Pai nunca o deixou, mas o Senhor Jesus, o Pai então teve que virar a sua face para não contemplar quão horroroso estava o Filho ali na cruz, levando o meu e o seu pecado sobre si. Quão sofrimento ele passou, quão foram aquelas terríveis horas de separação. Ele estava ali na cruz, experimentando a minha e a sua morte. Queridos, então você não pode mais ter medo de absolutamente nada, porque Ele já provou a sua morte, já provou a nossa morte. Então nós temos um princípio de vida tão precioso. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então, irmãos, Jesus tinha plena consciência para que veio. A partir de Mateus 16, 21, ele começa a dizer aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém e ali ser maltratado, ser cuspido, ser morto e ao 3º dia ressuscitaria. Mas ele tinha que passar por aquela hora tão dolorosa, por aquela hora tão terrível. Agora, irmãos, qual foi a causa do sofrimento de Cristo? Foi o meu e o seu pecado. Todos pecaram e carecem da glória do nosso Pai Celestial. Mas interessante que ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, Hebreus 2,10, diz que era levar, conduzir muitos filhos à glória. Mas então tinha uma hora que ele tinha que passar, separado do Pai. Irmãos, às vezes a gente para pensar, como que uma pessoa consegue viver afastado do Pai? Que sofrimento terrível ela vive hoje, totalmente desamparada, porque ela vive de si para si, vive apenas uma alma vivente, não tem Deus, não tem esperança, e o Senhor está aí, o Senhor está aí com a sua palavra, batendo nos corações, usando cada um de nós para pregar, para ser uma testemunha viva de Cristo. Nós somos cartas de Cristo, onde o mundo então vai fazer uma leitura da nossa vida. Então vamos caminhar aqui, irmãos, bem devagar, olhando com bastante cuidado cada detalhe, para nós então compreendermos o trabalho penoso de Cristo ali no Calvário. Quando olhamos no coração de Cristo Jesus, vemos a igreja. Aqui vocês observam que Cristo Jesus, não Jesus Cristo, eu coloquei invertido porque quando Jesus ele foi assunto aos céus, não é o Jesus Cristo, é o Cristo Jesus. Percebe? Então ele está lá. Então no coração de Cristo nós vemos a igreja.
Eu e você, nós estamos nele. Ele ama tanto a igreja que ele desceu do céu. Ele se esvaziou da glória e de honra. Este é o seu direito como Deus, o Filho de Deus, igual a Deus. E ainda assim, ele se esvaziou de toda a sua honra e glória, posição, e tomou sobre si a forma de um escravo, até mesmo a carne de homem, nascendo em uma manjedoura em Belém, por amor à igreja. Irmãos, ele veio a este mundo em carne não para outra finalidade, ele veio por amor à igreja, por amor a cada um de nós. Então, ele cresceu em Nazaré, escondido por 30 anos. Por amor à igreja, ele apareceu e pregou o evangelho do reino de Deus. E por amor à igreja, ele foi para a cruz. Aqui esse texto que nós vamos ler agora, de Lucas 9:51, vai mostrar que ele tinha plena consciência porque ele veio. Vamos ler o texto, Lucas 9:51, que diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. De ir para Jerusalém para morrer. Aqui, irmãos, observa como que está escrito que, ao se completar os dias em que ele devia ser assunto ao céu, aqui Jesus ele poderia escolher em voltar para a glória sem ter que passar pela cruz. Agora imagina se daqui completou o tempo, o Pai havia designado para ele um tempo, se ele não quisesse esse tempo de cruz, ele poderia voltar para a glória. Como é que nós sabemos disso? Porque em João 12:24 está escrito assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, então ele poderia voltar para a glória se não morresse. Ele voltaria para aonde ele nunca deveria ter saído. Ele era um com o Pai, estava com o Pai, tinha comunhão com o Pai, mas ele quis descer por amor à igreja, porque essa também era a vontade do Pai, dar uma família para o Filho, dar à igreja alguém que ele pudesse então derramar todo o seu amor. Mas então ele veio para morrer. Agora essa palavra aqui nós temos que analisar ela. Ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Queridos irmãos, Jesus Cristo é igual ao Pai. Mas irmãos, o Senhor Jesus, ele abriu mão de sua glória para cumprir o seu ministério terreno aqui na face da terra, que era para restaurar o homem, para tirar o pecado, aquilo que foi plantado, porque aquilo que ele não plantou, ele vai arrancar dos seus filhos. Agora, veja que lindo, irmãos, Isaías, capítulo 50, versículo de 5 a 7, temos uma linda declaração aqui, tão preciosa, mostrando de uma forma tão clara para nós, porque quando nós lemos o Antigo Testamento a partir da pessoa de Cristo, tudo fica tão claro para nós, irmãos. Olha só, vamos ler aqui a partir do versículo 5, Isaías 55. O Senhor Deus, essa aqui é a voz do Filho de Cristo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Lembra lá em Isaías 6? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Salmo 40, versículo 6 vai dizer exatamente isso. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Versículo 6: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. A palavra cuspir aqui no original é escarrar mesmo. Escarro, entende? Ele ofereceu as costas aos que o feriam e as faces aos que arrancavam
os cabelos, como que a raiva dos homens ímpios era tão grande que arrancavam então barba de Cristo, cabelo de Cristo. Imagina só, e tudo ele estava suportando por tua causa e por minha causa. E aí no 7 ele diz assim: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, como pedregulho, e sei que não serei envergonhado. Claro que aqui ele passou por tudo isso porque o Pai deixou claro para ele que ele retornaria para a glória, aquela glória que o Filho tinha com o Pai desde a fundação do mundo. Filho, você vai sofrer muito, mas você vai voltar para um lugar de honra. E todos aqueles que o traspassaram, não apenas aqueles que os ultrapassaram, que arrancavam os pelos da sua barba, que cuspiam nele, que maltratavam, que batiam nele, um dia vai estar diante dele também, para prestar contas de tudo isso. Meus irmãos, mas vocês estão aqui entendendo quanto sofrimento ele passou, que foi profetizado? Isso aqui, irmãos, é para nós valorizarmos aquilo que Cristo é e realizou. Tudo foi por amor a nós, cumprindo a vontade do Pai. Quão terrível foi aquele sofrimento do nosso amado Senhor. Queridos, nós precisamos verdadeiramente compreender, irmãos, que muitas vezes, neste caminho da cruz no qual nós estamos vivendo, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre vai estar conosco. Nós não gostamos de sofrer, nós ficamos como que paralisados muitas vezes diante de um sofrimento, mas irmãos, nós temos que ter plena consciência, graças ao Senhor pelas nossas tribulações, porque elas vão nos amadurecer, vão nos aperfeiçoar. Ela faz com que realmente nós possamos então olhar e contemplar a face de Cristo, porque quando vem uma tribulação na minha vida, eu já corro logo para o Salmo 22, dou uma lida, saio dali totalmente confortado e pensando o seguinte: que sofrimento que eu estou passando, o que é isso diante do que o meu Senhor passou? Eu sei que de alguma maneira Ele está me aperfeiçoando. Nada pode se comparar, meus irmãos, tamanho da dor que Ele passou por mim, por você, e foi por amor. Ele se entregou pela a igreja, Então, queridos, Ele só quer que nós venhamos de fato a obedecê-lo hoje. E para nós obedecermos, Ele nos dá toda a capacidade, toda a habilidade. Ele nos dá a sua graça, a graça nos habilita a obedecê-lo. O seu Espírito, que é uma pessoa maravilhosa dentro de nós, nos habilita a obedecer. Deixa eu citar para vocês mais um texto aqui, em Hebreus capítulo 5. Vamos ler 2 versículos aqui, os versículos 8 e 9. Agora, se você for um homem que responde ao Senhor, no sentido de obedecê-lo, Ele é para você o Salvador. Mas, irmãos, muito cuidado, falando aqui com bastante amor, cuidado muitas vezes por conhecer as Escrituras Sagradas e não obedecer aquilo que lhe é revelado no seu coração, porque um conhecimento sem a realidade, nós podemos ter uma ideia de quem é o nosso Senhor. Se nós não obedecemos, Ele é Salvador daqueles que lhe obedecem. Olha só o versículo 8 que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Agora presta atenção no versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado. Parece um contrassenso, aquele que é perfeito foi aperfeiçoado, porque ele precisava de experimentar todo tipo de sofrimento, irmãos, na sua humanidade, para que ele então pudesse nos socorrer em todo o nosso sofrimento também. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna
para todos os que lhe obedecem. Entende? Ele é salvador de quem? De todos aqueles que lhe obedecem. Hoje a gente vê um evangelho assim muito barateado. Olha, vem aqui na frente, aceita Jesus, vamos marcar um dia do teu batismo nas águas, você é um filho de Deus, então você é membro desta igreja e está tudo bem agora, só esperar a volta dele. Não é dessa forma, irmãos. Até a glória nós temos um caminho muito longo para percorrer ainda. Este é o caminho do aperfeiçoamento. Nós vamos hoje à noite tratar, com a ajuda do Senhor, a salvação plena de Deus em 3 estágios, analisando o Antigo e o Novo Testamento: Egito, deserto e terra de Canaã, maturidade espiritual. Então, irmãos, nós hoje estamos vivendo um deserto, mas nós temos neste deserto água pura, nós temos refrigério para as nossas almas, porque Ele é aquele que refrigera as nossas almas, né? Ele é aquele que é bem presente na nossa angústia. Vamos avançar um pouquinho aqui. Então, Ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém para morrer. Então foi a audaciosa resolução de Jesus Cristo em ir para Jerusalém que a igreja certamente apareceria na terra em realidade espiritual. É bastante claro que foi devido ao trabalho de parto de nosso Senhor que a igreja nasceu. Foi tantas dores de parto que o nosso amado Senhor sofreu. Ele sofreu dores de parto quando desceu as águas do rio Jordão para tomar em nosso lugar a posição de pecador. Não que ele se tornou um pecador, ele foi colocado numa posição de pecador. Jesus Cristo sofreu dores de parto ao longo de toda a sua vida. Ele sofreu dores de parto no jardim do Getsêmani. Ele sofreu dores de parto na cruz do Calvário, quando clamou em Mateus 27, versículo 46, a parte B, que diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta aqui foi a hora crucial, quando ele estava ali na cruz, dando cabo do nosso pecado, quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre Cristo. Então houve o rompimento desta comunhão com o Pai. Ele pôde dizer então: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus se sentiu muito só. Não que o Pai não estava com ele, o Pai estava nele, claro, mas ela era o Jesus carne, Jesus humano, o Jesus que era o homem perfeito, que veio realizar uma obra perfeita, mas para isso ele tinha que ser separado do Pai. Irmãos, imagina quantas dores de parto ele sofreu ali no Calvário. Imagina quanto sofrimento. Nós tratamos alguns domingos atrás sobre o Salmo 23. É um salmo que vai tratar da encarnação de Cristo, é um salmo que trata da crucificação de Cristo, um salmo que vai tratar de Jesus no Getsêmani, ele estava ali sofrendo. É um salmo que vai tratar da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da ascensão de Cristo. Eu queria que os irmãos guardassem isso. Vamos dar uma verificada ali no Salmo 22. Salmos 22, Salmo do Bom Pastor, porque aqui o Senhor Jesus, ele está dando a vida por nós. No versículo 1 está mostrando Jesus aqui na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Claro, que lindo, irmãos. Então nós temos aqui no versículo 1, Jesus dando a sua vida pelas ovelhas. O versículo 7 e 8, ele está na cruz. Olha que interessante aqui: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer.
e aqueles transuentes que estavam ali passando e meneando a cabeça quando ele estava ali crucificado. Irmãos, que salmo lindo nós temos aqui. E a revelação tão linda do Evangelho, sabe que o nosso amado Senhor Jesus se tornou na cruz? Olha aqui o versículo 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Queridos, esse é o nosso Senhor. Você parou para pensar o que ele passou, irmãos, ali na cruz? Quão grande sofrimento ele passou na cruz. O versículo 11 fala aqui do Getsemane. Olha que angústia ele passou ali. Ele estava aqui, o versículo 11 fala da sombra da cruz, no Getsemane. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Irmãos, imagina o que antecedeu a cruz. Quão angustiado ficou Jesus. Ele iria enfrentar a hora mais crucial, talvez da humanidade. Ele iria se separar de Deus. Olha o versículo 16, na cruz também, que diz assim: cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Está vendo aqui, irmãos? Como ele sofreu. Mas aí depois fala da sua vitória também. A partir do versículo 25 que diz assim, o 24 fala que ele se importa. O versículo 24 aqui do Salmo 22 fala que foi por a mim e a você, diz assim: pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro, porque ele experimentou na cruz o desamparo nosso. Aí versículo 25, de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Aqui fala da ascensão dele. Agora veja aqui o versículo 29, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Quando isso ocorreu, nós não tínhamos nascido. Então aqui é o legado que ele deixou para a igreja: ide por todo mundo e preguem a meu respeito, preguem o Evangelho. Olha o versículo 31, irmãos, que lindo que é: hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Ele que fez isso. Que lindo, irmãos. Então é um salmo tão lindo, tão perfeito. É um salmo que, quando nós olhamos para ele, nosso coração se enche de alegria. Irmãos, como nós podemos olhar para as outras coisas e não para ele? Temos que olhar para ele. O Espírito nos exorta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então vamos avançar. Não é de admirar que a sua santidade, seu Espírito, sua retidão se rebelou contra toda a maldade, fraqueza e pecaminosidade do pecado. Eu coloquei isso aqui inspirado no irmão Stephen Cowley. Ele disse assim que uma das coisas, claro que eu escrevi com as minhas palavras aqui, mas tudo aquilo que é santo se revoltou contra a maldade, não que mesclou com a maldade, mas se rebelou contra a maldade.
É um encontro, ele foi de fato destruir a maldade com a sua bondade. E a ideia parece que é de rebelião, mas não é. Então ele se colocou nas mãos dos inimigos para pagar o preço que fosse. Ele é o dono do ouro e da prata, mas o inimigo não quis isso. O inimigo queria algo mais. Vamos destruir o filho. Se nós destruirmos o filho, tudo vai ser nosso. Mas esquece que ele é o filho unigênito do Pai. Ele é indestrutível. Ele é vida. Então, o preço que foi estabelecido foi por diabo. Queridos, um preço muito alto. Nada pode se comparar. Tanto é que no Salmo 49 fala que mesmo o mundo inteiro, se fosse teu, se você vendesse, você não se compraria para o Senhor. O preço é muito alto. Então teve que vir um que é separado dos pecadores, que nos foi dado pelo Senhor para morrer numa cruz, para pagar o preço. Queridos, por isso que ele se rebelou contra toda a maldade. Por isso que, queridos, toda fraqueza, tudo que foi estabelecido pelo diabo, ele pagou. É a morte. Destruamos o filho. E Jesus contou essa parábola, que o pai enviou os seus servos, se referindo aos irmãos do Antigo Testamento, e eles rejeitaram mataram os outros. Aí depois falou: o que eu vou fazer agora? Só tenho o meu filho, talvez esse eles vão respeitar. E enviou o filho. Aí o pessoal disse assim: agora é o filho, vamos matar o filho, tudo é nosso. Não. Mas o pai enviou o filho é Deus, Deus de Deus. Então ele se sujeitou a um preço muito alto, que era morte, e morte de cruz. E aí Deus então pôde comprar todas as coisas. A palavra fala lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. Ali não fala só de nós, porque no grego é assim: se alguém está em Cristo é nova criação. Queridos, tudo que foi perdido no Éden, em Cristo foi restituído. Tudo. Agora, com uma nova realidade. Aquele Deus que vinha ter comunhão com Adão na viração do dia, agora habita dentro de nós e não sai nunca mais. Ele nos ama tanto, irmãos. Que precioso Jesus! Agora, queridos, como ele poderia ser maculado? Aquele que não conheceu o pecado, ser feito pecado como foi. Está escrito aqui em 2 Coríntios 5,21, na tradução brasileira, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele. Aqui está como o original. Entende? Queridos, Deus o fez pecado por nós, porque Ele levou sobre si o nosso pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele. Jeremias 23, verso 6 fala que o Senhor é a nossa justiça. Diante de Deus está a nossa justiça. Irmãos, você tem que compreender uma coisa, que não importa quem você foi, não importa o que você fez, quando um dia teus olhos foram abertos para crer no Senhor Jesus, Ele, quando olha para você, Ele não contempla nenhum pecado, e a palavra fala no Salmo 103:10, que Ele também não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, porque a justiça foi feita, a conta foi paga, somos do Senhor. Somos um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, somos filhos eternos do Pai. Isso é tão maravilhoso. Vamos avançar um pouquinho mais aqui então. Jesus poderia pedir ao Pai que removesse aquele cálice, se Ele insistisse. Porém Ele disse: não a sua vontade, mas a tua vontade seja feita. Quando estava orando, Ele agonizou. Seu suor caiu como gotas de
sangue. Queridos, esse texto aqui de Lucas 22, 44 fala do Getsemane, quando ele estava ali. Irmão, você é muito amado pelo Senhor. É um amor tão intenso, é um amor que eu não consigo explicar esse amor, porque ele é infinito, é um amor eterno. Ele nos amou, nos amou de tal maneira, uma palavra indefinida. Deus amou o mundo. Ontem nós dissemos na reunião com jovens que graça e misericórdia, tratamos sobre a graça, mas graça e misericórdia começa, a origem é Ele é misericordioso, Ele é gracioso, mas Deus é amor. Quando este amor foi derramado no Filho, Deus amou o mundo, é como se tivesse dois rios, graça e misericórdia, e esses dois rios nos inundassem. Irmãos, quem vai nos tirar do braço do Pai? Porque Satanás, ele colocou em nós uma semente, árvore do bem e do mal, dois braços, bem e mal, para tentar nos iludir, né? Eu sou bom, mas o mal a gente oculta, não é assim? Nós sempre não costumamos ocultar as nossas maldades? Bem e mal. Satanás plantou isso para nos confundir. Você é bom, você tem um sopro de Deus, você frequenta uma comunidade, mas se você nunca experimentou seu novo nascimento, se você nunca creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você continua sendo um homem, mulher, vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Cristo veio não para podar esta árvore, está posto o machado à raiz das árvores. Então Ele tirou esta árvore de nós e colocou este rio do seu amor, graça e misericórdia. Por isso que muitas vezes você vê alguém sofrendo e você se compadece. Não é que você é piedoso, é que a vida de Cristo em você se apieda daquela pessoa. Queridos irmãos, tantas coisas que a gente não compreende. É difícil compreender até a encarnação de Cristo, porque, irmãos, fico pensando aqui, né? Como é que Deus, quando se fez carne, Ele coube dentro de um corpo humano? Como que é isso? Como que aquele que foi ali no ventre de Maria um óvulo e cresceu como um feto, um Deus que se tornou uma criança, um Deus de fraldas, um Deus que precisava ser cuidado e amamentado pela sua mãe. Você entende isso, irmãos? Você entende a encarnação de Cristo? Mas Ele veio e o Pai o ocultou durante 30 anos. A partir quando Ele fez 30 anos, Ele começou o seu ministério, aí Jesus apareceu. E Ele veio para ir para Jerusalém para morrer, porque Ele pensava em você. Você é muito amado pelo Senhor. Então lembre-se, quando tiver situações apertadas, dificílimas, lembre-se que Ele é contigo. Lembre-se que aquilo que seria uma maldição na sua vida, Ele transformou em bênção, porque você é amado. Mas veja o que Ele teve que passar aqui. Vamos ler Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui, irmãos, essa palavra agonia, o substantivo aqui grego, descreve principalmente um conflito, uma luta. Irmãos, ao invés de dores físicas, ali no Getsemane, Ele enfrentou muitas lutas, porque Ele estava cercado desses cães malignos. Sofreu demais ali, irmãos. E o pavor que Ele teve foi tão grande, falando de Jesus, o homem que se fez carne, foi muito grande, porque Ele estava já na sombra da cruz, conversando com o Pai. Ele pediu ajuda para os seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. O espírito está pronto, mas a
A minha carne é fraca, entende? E foi orar e voltou, eles estavam dormindo. Não pudesse vigiar comigo nem 1 hora, então ele passou 1 hora orando ao Pai, naquela luta, naquele conflito, e Paulo vai dizer em Romanos 15 que oração é luta. Orar é lutar. Dificilmente nós vamos encontrar nos dias de hoje homens e mulheres de oração. Homens e mulheres normalmente que vivem uma vida no trono da graça, no Santo dos Santos, tem um brilho muito especial na sua face, tem um brilho diferente, tem autoridade nas suas palavras. São pessoas que a gente quer ficar sempre perto, são pessoas que é uma bênção estar perto, não fala besteiras, fala coisas agradáveis, palavras temperadas com sal, fala palavras dóceis, que expressam aquilo que eles têm no seu interior, os olhos brilham, é maravilhoso, Ele habita em nós. Queridos, aqui Jesus ele estava sentindo o peso da ira de Deus, e ao mesmo tempo ele estava cercado pelos exércitos satânicos. Abra lá, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 5 a 8, Isaías 53, de 5 a 8, olha só aqui, meus irmãos, certamente Jesus já tinha lido tudo isto, que se referia a Ele. Diz assim, versículo 5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isso aqui já começou no Getsêmani. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade singular de nós todos. Agora, olha aqui no Getsêmani, Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Agora, olha o 8, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Meus irmãos, o que o nosso pecado fez com o nosso Senhor? O que o nosso pecado fez com o nosso Senhor? Essas horas que Ele passou aqui no Getsêmani foi horas terríveis, foi horas torturantes, mas eu quero avançar mais. O único evangelista que relatou o fato é o médico Lucas, e o faz com a decisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. O suor de Jesus em gotas de sangue significa que Ele entendeu completamente o que estava prestes a acontecer. Irmãos, percebe aqui? Que terrível foram aquelas horas na cruz do Calvário, no Getsêmani. Ali, irmãos, ele estava muito fragilizado, muito sensível, porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Imagina o desespero do Senhor. Queridos, como que pode o Deus encarnado se desesperar? Ficar, como diz aqui,
Marcos 14:33, que diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Queridos, o Senhor Jesus ali no Getsemane, ele sentiu pavor e angústia. Irmãos, isso é que o nosso pecado fez com ele. Sabe o que isso significa, irmãos? É que muitos, infelizmente, não têm levado o pecado a sério. Como disse um pregador do passado, o pecado não é brincadeira. Fez com que o Senhor Jesus sentisse tomado de pavor e angústia. Mas ele veio para esta hora. E que hora terrível foi a do nosso amado Senhor. Vamos avançar aqui mais, irmãos. Não podemos esquecer que não foi apenas Deus Filho que sofreu dores de parto para o nascimento da igreja. Sabemos que Deus Pai passou por dores de parto tanto quanto seu Filho. Como Deus poderia abandonar seu Filho, seu único Filho unigênito? A comunhão entre o Pai e o Filho era desde a eternidade, mesmo quando o Filho veio à terra. Nosso Senhor disse aqui em João 8:29, quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Queridos irmãos, vocês se lembram daquela linda figura que temos lá no Antigo Testamento? Então, quando Deus pede ali para Abraão, seu filho, para que o oferecesse sacrifício lá no Monte Moriá, onde o Senhor Jesus ia ser crucificado. Claro que a figura não morre, mas irmãos, aquele que me enviou está comigo. Abraão lá está tipificando o nosso Pai Celestial. Isaac está tipificando o seu filho. Aquele texto lá, vamos dar um pulo lá para Gênesis capítulo 22, vamos ler apenas o versículo 6. Gênesis 22, verso 6. Aqui nós vamos perceber, irmãos, que quem fez a obra é o Pai e o Filho. Muito interessante. Olha só o que diz o versículo 6. Nós sabemos aqui que Deus, o Pai, pediu então a Abraão que oferecesse seu filho. Mas aí, irmãos, olha o versículo 6, que interessante. Gênesis 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. Aqui, claro, que é uma figura da cruz. Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Aqui Abraão. Mas Isaac levava a lenha. Assim caminhavam ambos juntos. Ou seja, aquele que me enviou está comigo. Aqui era uma figura. Claro que Abraão ia sacrificar seu filho, mas depois ouviu-se aquela voz: não te faças, agora eu sei que você me ama e você me teme. Mas o Senhor Jesus, ele não pôde contemplar a face do Pai quando estava levando sobre si o meu e o seu pecado. Mas onde é que estava Deus naquele momento? Onde estava Deus? Irmãos, aqui no momento da sua crucificação, a presença de Deus, o Pai, era desapercebida. Mas onde é que estava Deus naquele momento? Queridos, porque Deus escolheu estar presente no momento ou em um lugar onde ninguém percebia. Onde é que estava Deus ali, irmãos? Onde é que Ele estava? A gente vai ver mais para frente onde é que estava Deus. Lembro daquelas primeiras 3 horas de Cristo na cruz? Ele sofreu nas mãos dos homens e do inimigo Satanás e das forças malignas, de como ele foi cercado pelo mal visível e invisível. Eles o atacaram, mas o Pai estava com ele. 2 Coríntios 5,19, a parte A, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
Onde é que estava Deus ali no momento tão crucial? Deus estava nele, em Cristo, porque Cristo era Deus, o Deus que se fez carne. Estão me compreendendo? Então, ninguém esperava encontrar o nosso Pai Celestial onde que Ele estava? Na cruz. Que mistério! O Deus imortal morre. Como vamos explicar esse mistério? Deus estava ali no sofrimento, Deus estava ali na vergonha, Deus estava ali na humilhação, na fraqueza e na loucura da cruz de Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando não apenas nós, mas toda a sua criação. E a criação hoje aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos ruiós de Deus, os filhos maduros. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Mas Ele reconciliou, Ele nos reconciliou com o Pai. Graças ao Senhor por essa obra tão plena e tão completa. Mas ao meio-dia, de repente, o sol sumiu, a escuridão tomou conta do lugar e durante 3 horas Ele esteve sozinho. Jesus. Irmãos, durante aquelas 3 horas, Jesus experimentou a morte eterna por cada um de nós, separando do Pai. Então Jesus, Ele experimentou a morte eterna, quando Ele se separou do Pai. Vamos ler aqui, esse lindo texto, irmãos, de Hebreus 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, o que Ele está fazendo na cruz? Não apenas nos libertando do nosso pecado, mas provando a nossa morte eterna, o nosso desamparo. Por isso que Ele gritou, como se Ele estivesse engolindo a morte e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Claro que foi por nossa causa. Queridos, Deus o Pai, Ele abriu mão do Filho ali na cruz do Calvário. Ele já sabia o que iria fazer, mas o nosso Pai Celestial sofreu muitas dores de parto também. Imagina o Pai contemplando o seu Filho na cruz do Calvário, e o Pai poderia salvá-lo. O Filho poderia rogar ao Pai e Ele enviasse ali legiões de anjos que o libertaria. Mas era como que o Pai estivesse com as mãos atadas, porque Ele é justo. E Ele sabia que o salário do pecado era a morte. Imagina, irmãos, imagina como aconteceu algumas vezes, a gente lê em histórias, na história da igreja, muitos missionários, por confessar a Cristo, eram presos, a esposa e o marido e um filho, 7 anos, distante assim, e cercaram eles com um monte de gravetos, amarrados. Vocês vão negar a Cristo. Não, nós não somos teimosos, contumazes, nem birrentos, mas Jesus Cristo é Senhor, nós não podemos negá-lo. Não pode negar. Então nós vamos começar com o filho de vocês. Pegou o filho deles de 7 anos, amarrou num tronco, e um homem com os braços bem fortes pegou um chicote e começou a bater nas costas daquele filho, e o menino chorava, gritava: mãe, papai, socorro, me ajuda, e gritando e chorando, e eles batendo mais ainda: se vocês negar Cristo, teu filho vai ser liberto. E os pais sofrendo a dor do filho. Assim foi o nosso Pai Celestial, vendo o seu filho ser crucificado, irmãos, por amor a nós. Imagina quão sofrimento passou o nosso Pai. E aquele menino gritava, de repente a voz dele já estava quase que totalmente desfalecidas: pai, pai, até que a criança morreu chicoteada. E os pais ali poderiam salvar o filho? Poderiam. Não, Jesus Cristo não é Senhor, mas eles sabiam que aquele filho era do Senhor, entende? Eu contei isso aqui para vocês terem uma dimensão do sofrimento que o nosso Pai Celestial passou quando viu o Filho ali na cruz do Calvário.
Isso é dor de parto. Irmãos, quando eu vejo assim alguém dizendo: eu fundei uma igreja. Meu Deus do céu, a igreja não nasceu de homem. A igreja, ela nasceu, e se nasceu, teve dores de parto. Lembra quando, o que foi que Deus disse para Eva com a figura da igreja? Lá em Gênesis 3, versículo 16: multiplicarei as dores, porque você vai dar à luz filhos por meio de dores de parto. Tão claro na palavra. A gente pensa que é maravilhoso, né? A obra na cruz foi tão maravilhosa. Maravilhosa foi para nós, mas para o pai foi muito, irmãos. Imagina o pai contemplando o filho, irmãos. E o pai estava como que com as mãos atadas, porque ele é justo, ele não pode mentir. Ele disse que enviaria seu filho e enviou para morrer. E Jesus disse: pai, eu vou fazer a tua vontade. Imagina quantas dores de parto o nosso Pai Celestial sofreu, vendo seu filho morrendo numa cruz. Aí Jesus, talvez seus últimos suspiros, ele ainda levantou a sua cabeça e olhou para o céu e disse: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. E o nosso pecado foi com ele ali crucificado. Irmãos, ele amou tanto a igreja, nós não podemos deixá-la de amar menos a igreja. E algo que ele ama tanto, quanto sofrimento ele tem passado. Hoje a gente vê, irmãos, essa loucura desse cristianismo, desse protestantismo que não tem nada a ver com o Senhor. Eu vejo assim uma usurpação quando as pessoas vão para as igrejas evangélicas buscar a sua bênção. Meu Deus, isso é muito pouco. Fiz um propósito com Deus para que Ele me dê uma casa nova. Meu Deus, isso é muito pouco. Um carro novo, isso é muito pouco, meu irmão. Você tem que rogar ao Senhor para que Ele abra os teus olhos, para você ver o que você tem hoje. Você é herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo. Você tem tudo porque você tem Cristo. E Cristo é o nosso tudo. E o nosso tudo é Cristo. O que mais te falta? Nada nos falta, irmãos. Nada mais nos falta. Mas a gente olha para esse texto aqui, que Jesus no Calvário, Ele provou a morte por todo o homem. A tua morte Ele provou na cruz, para que você não morresse nunca mais eternamente. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Agora, é tão bom nós lermos aquele texto, quando Jesus ele disse assim, em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, nós aqui, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A nossa separação, a nossa morte física, é os portais da entrada para a glória. Porque, irmão, você sabe que Ele é ansioso por nós? Ele disse assim no Salmo 116, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que é preciosa? Talvez para nós temos algum medo ainda, nós não gostamos muito dessa palavra morte. Ele nos libertou da morte, mas não da consequência da morte. Somos livres, mas queridos irmãos, quando um dia os teus olhos forem abertos, você vai contemplar o Senhor na sua formosura. Que grande dia é esse, irmãos? Eu creio que muitos aqui irão ficar decepcionados. Por quê? Por que eu nunca desejei, como o apóstolo Paulo, eu prefiro deixar o corpo habitar com o Senhor? A morte é um pavor, mas Jesus sofreu todo o pavor da morte. E hoje, graças ao Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido e nós estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. A igreja não é algo que o homem pode fazer. A igreja teve que nascer e ela nasceu por meio do trabalho árduo do nosso Senhor Jesus.
Jesus não foi o único a sofrer, pois o Pai também sofreu tanto. O Pai teve que esconder a sua face. Ele não podia ver o seu filho, pois ele teve que abrir mão de seu filho por nós. Que dores terríveis deve ter sofrido o nosso Pai Celestial. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos entender o quanto Ele nos ama, como Ele se deu a si mesmo por nós. E através desse árduo trabalho que a igreja nasceu. Vamos ler aqui o último texto, Atos 2, versículo 2, que diz assim: de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Irmãos, esse texto aqui, essa palavra aqui, vento impetuoso, sabe o que ele significa? Uma respiração forte no grego. Aqui foi o nascimento da igreja em realidade espiritual. Isso também significa que o Espírito Santo também teve dores de parto. O Senhor Jesus teve dores de parto, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai teve dores de parto, e a pessoa bendita do Espírito também teve dores de parto. Que o Senhor, irmãos, nos chame a nossa atenção para vermos toda a realidade daquilo que foi feito por nós. Amém. Vamos orar. Pai, continue falando conosco no decorrer desse dia, nessa tarde, Pai. Nós rogamos ao Senhor para que a Tua palavra frutifique, para que a Tua palavra ela alcance em nós o que Tu tens desejado. Faz de nós homens e mulheres cheios do Teu Espírito, homens e mulheres corajosos, para que possamos viver uma vida aqui na face da terra de uma maneira, Pai, que o expressamos em toda a sua totalidade. O Senhor sabe que existem algumas coisas em nós que têm que ser removidas. Faça, Pai, por misericórdia. Faça isso, Pai, na vida da igreja, no corpo de Cristo. É o que te pedimos em nome de Teu Filho. Amém.